Olá! Hoje a gente vai falar de uma emoção que parece super simples, a gratidão, mas que na verdade é uma ferramenta poderosíssima para reequilibrar nossa mente e, no fim das contas, o nosso bem-estar como um todo. Vamos começar com uma coisa que todo mundo já sentiu. Pensa só, o dia tá indo super bem, tudo nos eixos, até que acontece uma coisinha ruim. Uma só. E de repente parece que todo o resto que era bom some e o dia fica marcado por aquilo. Por que será que isso acontece? A resposta para isso, olha que interessante, está na nossa própria cabeça, em como o nosso cérebro funciona. Esse gráfico aqui ilustra uma coisa chamada viés da negatividade. A dor de perder, digamos, R$ 100 é sentida de forma muito mais intensa do que a alegria de ganhar os mesmos R$ 100. É como se o nosso cérebro viesse com um megafone para o que é ruim. Ok, então para a gente entender isso a fundo, esse vai ser o nosso caminho. Primeiro vamos ver por que a balança da mente já pende para o lado negativo. Depois, a gente entra com a gratidão como contrapeso perfeito e descobre como ver o privilégio nas coisas do dia a dia. Aí, uma escolha. A gente é catador de feijão ou de diamantes? E por fim, como tudo isso pode começar uma verdadeira onda de coisas boas. Bora para a primeira parte, então, para entender essa inclinação natural do nosso cérebro. O nome técnico é esse aí, viés da negatividade. É quase uma configuração de fábrica, sabe? Uma tendência espontânea de focar no que deu errado. E veja bem, não é um defeito. Na verdade, foi um mecanismo que ajudou a nossa espécie a sobreviver, prestando mais atenção nas ameaças. E esse exemplo é perfeito. Pensa bem, 10 pessoas podem fazer um elogio, mas aquela única crítica é a que fica martelando na cabeça, não é? Essa é a balança desequilibrada em ação. Então tá, se a nossa balança mental já vem meio torta de fábrica, o que a gente faz? Agora a gente passa para a solução. É aqui que entra a gratidão, funcionando como aquele peso que a gente coloca do outro lado para restaurar o equilíbrio. E a lógica aqui é bem direta e poderosa. Quando praticamos a gratidão, estamos intencionalmente colocando o peso do lado positivo da balança. E esse equilíbrio não é só um sentimento bom passageiro, ele é a base da saúde mental. E saúde mental, claro, é a base da felicidade. Os benefícios são bem concretos. A gratidão tira a gente daquela espiral de se preocupar com o futuro ou de se arrepender do passado. Ela nos traz de volta, nos ancora no aqui e agora. E é aqui, no presente, que a gente consegue de fato valorizar o que já temos. Certo, mas como fazer isso na prática? A chave está em achar valor onde a gente menos espera, nas coisas que a gente já considera banais, garantidas. Essa frase resume tudo. A proposta é um treino de percepção, treinar o nosso olhar para enxergar o que é extraordinário no que é comum. O que parece simples é, na verdade, um baita privilégio. Vamos pensar um segundo nisso. O simples fato de ter luz elétrica. A gente nem pensa, só acende o interruptor, mas por trás disso tem uma rede complexa de engenharia, trabalho. Enxergar isso transforma um ato comum no motivo de gratidão. É um privilégio. Ou algo ainda mais fundamental, o fato de estarmos aqui, respirando, o coração batendo sozinho, sem a gente precisar mandar. Esse é o maior privilégio de todos, a base de tudo. E talvez o que a gente mais esquece na correria do dia. E a própria capacidade de entender tudo isso, de pensar, de sentir, é uma maravilha acontecendo agora mesmo. Perceber esses privilégios básicos não é positividade forçada, não. É um banho de realidade que muda totalmente a nossa perspectiva. E essa prática de notar os privilégios nos leva a uma metáfora central, uma forma de escolher como a gente encara a vida. Fica aí uma pergunta para a gente refletir. Em qual desses papéis a gente se encaixa mais? A cada momento, a gente faz uma escolha: procurar os defeitos ou procurar o que brilha. A diferença é toda essa. O catador de feijão, ele foca em achar o grão estragado para jogar fora. O trabalho dele é procurar o defeito. Já o catador de diamantes, o garimpeiro, ele está no meio de um monte de cascalho procurando um brilho, por menor que seja, porque ele sabe que ali tem um potencial que pode ser lapidado. E como a gente se torna um catador de diamantes? Primeiro, cuidando do nosso ambiente. Se cercar de pessoas que nos elevam, que são balões, e não das que nos puxam para baixo, as âncoras. Segundo, entender que a vida é um jogo de longo prazo, uma maratona. E terceiro, curtir o caminho, a jornada, porque é ela a verdadeira recompensa. Agora, vamos levar tudo isso para fora, porque a gratidão não é só um exercício interno. Ela tem um poder gigante quando a gente compartilha, criando um efeito dominó do bem. É exatamente isso.
Um ato de gratidão não termina ali, naquele momento. Ele gera uma energia, uma onda que vai muito além do gesto inicial. Pensa rápido. Quem na vida poderia ouvir um obrigado neste momento? Alguém que fez a diferença, que ajudou de alguma forma, grande ou pequena. Talvez alguém que nem espera por isso. Então, fica aqui num pequeno experimento, super simples, não precisa ser nada elaborado. Pense em uma pessoa. Manda uma mensagem, um áudio. Oi, só passando para agradecer por aquilo. E aí, é só ver o que acontece. Pode ter certeza, um ato de gratidão gera uma onda. A pessoa que recebe se sente bem e muito provavelmente vai ser inspirada a passar esse sentimento bom adiante, talvez agradecendo a uma outra pessoa, e assim a onda do bem vai crescendo. E a gente encerra com essa reflexão. Gratidão é mais que um sentimento, é uma ação. É uma escolha de foco e uma força que a gente pode colocar no mundo. A questão não é se funciona, mas sim que onda vale a pena a gente começar hoje.